Boa noite a todos, meu nome é Carla. O capítulo que a gente vai seguir é o capítulo 12, que tem o título de Amai os vossos inimigos e tem o subtítulo de Mecanismo de autocura, perdão. Então, esse capítulo ele nos traz, como a Claudete colocou, várias questões relativas às nossas inimizades, às nossas dificuldades de relacionamento. E quem não tem, né? Quem é que acha que vem para essa terra aqui sem problema de relacionamento? Quem é que não se pergunta por que está casado com um, por que é amigo do outro, por que é irmão do outro, por que pai, por que mãe, por que é meu filho? E aí a Claudete nos trouxe os inimigos em geral, né? Mas e o que são os inimigos que estão dentro da nossa casa? Quem são eles? Nós viemos de muitas vidas, 10 mil, 20 mil, outro planeta. Quem acredita nisso, né? Está todo mundo aqui, uma casa espírita, onde a gente sabe que essa não é a nossa primeira vida e muito menos vai ser a última. E quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a entender por quê. Alguns porquês. E tem que ficar uma coisa muito clara. A gente só evolui nas relações. A gente só consegue aprender. A gente só consegue compreender as virtudes que Jesus nos colocou nas relações. A gente pode encarnar aqui e pode mergulhar nos livros e se transformar num especialista no assunto que quiser. Mas a gente vai chegar lá, do lado de lá, e a gente vai se dar conta que a gente não aprendeu o que precisava aprender. Porque eu dominar um assunto, às vezes faz muito bem para o meu ego. Às vezes alimenta o meu orgulho. Mas eu viver aquele aprendizado é a grande diferença que vai nos fazer aprender. Nós viemos para essa terra e vamos para qualquer encarnação, seja na Terra, seja em Quiron, seja em qualquer planeta deste universo imenso, para experienciar. E com certeza que as experiências vão ser boas e nem tão boas, mas todas elas vão nos trazer aprendizado. E esse capítulo específico, ele traz amor. Amai os inimigos. Jesus vai nos dizer: quanto a vocês amem os inimigos, façam o bem a todos, emprestem sem nada esperar dos outros. Sejam, pois, misericordiosos, assim como seu Pai o é. No item 3, ele nos traz: se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Cristo neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação.
pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que nós temos pelo amigo. É o que a Claudete dizia. Vou convidar aquela pessoa que não gosta muito de mim, que eu sinto um sentimento assim, meio adverso, para viver dentro da minha casa. Mas será que não está naquela criatura o meu desafio? Será que não é uma oportunidade que eu mesmo coloquei lá no meu checklist de reencarnação? E mais ainda, nós, seres imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, possuidores de um ego e de um orgulho imenso, nós nunca nos lembramos da palavra chamada responsabilidade. Quem de nós, quando sofre uma ofensa, quando se depara com um relacionamento difícil, seja em que esfera for, traz para si a responsabilidade daquela dificuldade de relação? Quem para, quando é ofendido, para se perguntar, mas o que eu fiz? O que eu fiz para o outro me revidar assim? Qual foi minha atitude? Qual a minha ação que resultou nessa estupidez? E quando nós começamos a parar para pensar, muitas vezes nós não achamos motivo, porque muitas vezes o motivo não está nesta vida. Ela vem lá de trás. Ela foi num outro momento, porque nós temos a lei da causa e do efeito. E quando nós começamos a colocar isso na prática, nós começamos a entender. E não é para ninguém arrancar os cabelos. Não é para ninguém dizer não tem jeito. Tem jeito sim. O jeito é olhar de frente para aquela pessoa. É muitas vezes silenciar diante de uma ofensa. É muitas vezes deixar o outro descarregar tudo que tem para descarregar e refletir. É muitas vezes ter a coragem de fazer uma prece por alguém que não nos quer bem. Porque aí está o caminho para a nossa cura. E é por isso que nós encontramos em muitos livros e muitos espíritos vêm nos dizer o que Hermance Dufour nos diz em Reforma Íntima. Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Se eu começo a perceber que o perdão é um caminho, se eu começo a caminhar em direção àqueles que não me querem muito bem, se eu não revido as ofensas, se eu trago para a minha vida esta verdade, eu estou no caminho da cura. Porque não adianta nós perdoarmos da boca para fora.
Não é assim que funciona. Não adianta eu simplesmente eliminar aquela pessoa da minha vida. Não é assim que funciona. Porque se realmente eu tiver uma dívida com ela, ou ela comigo, com certeza, mais adiante, ela vai cruzar o nosso caminho. O caminho não é eu revidar para ela. O caminho não é eu simplesmente ficar agindo da mesma forma estúpida, ignorante, grosseira, difamadora. Muitas vezes nós somos difamados e difamamos. Aquela chamada fofoca, aquela chamada intriga. Não adianta. Porque tudo vai começar dentro de cada um de nós. E vai continuar quando nós assumirmos para nós mesmos a responsabilidade daquela dificuldade de relacionamento. Porque é assim que funciona. Só que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa preguiça de mudar. Porque quando nós precisamos fazer uma coisa difícil, que é aceitar a outra pessoa que não gosta de nós e que muitas vezes é recíproco, nós também não gostamos dela. Enquanto um dos lados não resolver parar de implicar, de perseguir, de questionar, de odiar, as coisas não vão parar. As coisas não vão se resolver. E nós vamos estar nos contaminando. Porque se nós entendemos o processo do pensamento, o princípio das energias, a lei de ação e reação, a lei de atração, nós vamos entender que se eu alimento dentro do meu coração raiva, ódio, se eu dou ouvido a intrigas, se eu tenho melindres, nós nos ofendemos. Quantas vezes nós nos ofendemos e nós nem vamos perguntar para o outro por que tu disse aquilo. Não, a gente já julga, a gente já faz toda uma confusão. E às vezes naquele momento talvez seja a oportunidade da gente elevar o nosso pensamento, da gente se conectar com os nossos pensamentos, da gente olhar para dentro de nós, da gente buscar uma leitura consoladora e da gente tomar a decisão de, daquele momento em diante, mudar a atitude. As coisas não vão se resolver. E é difícil. Ninguém disse que seria fácil.